E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou a antiga Gabi Scarface e agora sou o Arione. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre a minha história de quando eu entrei no Samp e como que eu tô agora. Tudo começou em 2015, quando eu tive a brilhante de ideia de entrar como um personagem feminino no Brasil Play Fácil. Foi um servidor que era até do Teus, depois o Teus entrou lá e tal. Mas o servidor mesmo era do Vitor da Saveiro, não sei que é o Vitor NSF, sei lá como falo sobre o menino. E eu entrei como a Gabi Silva, né? Que foi o meu primeiro nome usado como personagem feminino. O pessoal sempre falava que tipo, tinha uma voz parecida de mulher antigamente, então tipo, eu usei isso ao meu favor, porque não tinha contato feminino nos jogos que. Nos jogos, no Samp em si, antigamente, entendeu? Então eu fui começando a jogar, fui fazendo contatos, amigos, fui crescendo o interesse assim pelo Samp. Eu via que estava certo a minha enganação, né, em si. E eu fui começando, tipo, virou mania, virou um vício, sei lá como fala, vocês sabem como fala. Mas enfim, eu fui crescendo na administração, fui para helper, depois para admin, depois virei a fundadora do servidor. E, e eu era, tipo, uma das mais fodonas lá. Eu era o fundador junto com o Teus e o Vitor, né? E aí teve algumas brigas. Eu, Teus, não concordava muito com o Vitor e a gente acabou saindo da parceria, né? Antes do Teus entrar na parceria com o Vitor, ele já tinha abrido o Playstart, né? Antigamente, que era uma gem bem, assim, bem colorida, bem carnaval, sabe? E era uma das gêmeas mais consideradas mais da horas em si. Mas Deus nunca permitiu que o Victor abrisse o servidor Play fácil na GM dele. Então, tipo assim, ele veio com a parceria usando a GM do Perfect City, que foi uma das primeiras GMs vazadas do Jimmy na internet, né? Depois ele lançou uma nova versão que não tinha como ver que isso daí era plagiado, né? Aí Theo chegou pra mim e falou, vamos abrir o Playstart comigo, uma nova versão. Eu até. Ele falou que iria fazer uns sistemas lá e tal. E ele falou, e ia me chamar. Aí eu falei, tipo assim, eu já tava querendo, já tinha interesse de entrar na administração do Perfect City. Que o dono era Iago, Fernando e Jimmy antigamente. Jimmy tava meio ocupado porque ele tinha aberto recentemente o servidor de Need for Speed dele, né? Então, tipo assim, eu não via muito ele, eu sempre via o Iago, né? O Fernando também não, ele era meio sumido, o Fernando. Aí eu fui criando um laço forte, né, com o Iago, né? A gente foi virando bastante amigo, assim. E aí eu conheci o Jimmy, aí o Jimmy, tipo, foi uma mudança da minha vida, tipo, é, foi ali que começou a minha história realmente no Samp, né? Que vocês sabem, até que me conhecem até hoje. Foi fazendo amizade com o Jimmy, né? A gente meio se distanciou do Iago e a gente foi crescendo, foi descobrindo que o Jimmy tava querendo fazer um projeto de DayZ, cara. Foi aí que surgiu, né? Ele já tinha alguma ideia, né, em mão. Ele já tinha vendido a gem do Need for Speed dele já, que ele fechou o servidor e voltou pro Perfect City. Aí ele foi fazendo algumas atualizações do Perfect City, o servidor foi crescendo. Aí depois eu conheci a Dani, cara, que a Dani foi meu braço direito, assim, tipo, ela me entendia e eu entendia ela, tipo, eu fiz de tudo pra ela ser o que ela é hoje, entendeu? Hoje eu não sei o paradeiro dela, se alguém tiver algum paradeiro dela, passar o contato dela, eu quero falar com ela. E até depois que eu contei pra ela que eu era o homem, né, ela, tipo, ficou meio não acreditou. Mas aí chegou o momento da gente de finalizar nossa parceria com o Iago e com o Fernando. Foi um processo, eu lembro que foi uma decisão bem difícil, mas que o Jimmy, tipo, é, ele tomou ali na hora, né? Eu acho que ele nem pensou antes de fazer isso, que foi retirar
a parceria com o Iago e com o Fernando, né? Que os dois já tinham uma contendinha ali. Eu só não lembro, eu não lembro muito se o Fernando saiu mesmo, foi nesse momento ou foi depois que a gente abriu o Project City, né? Tá, e a gente chegou ao momento de a gente tomar uma decisão porque o Iago pegou o nome do Perfect City pra ele. Então o Iago era o dono tipo, do nome, né, do Perfect City. A gente teve que abrir um servidor chamado Project City. A gente demorou muito tempo para pensar nesse nome Project City porque o Jimmy queria ser uma marca única, entendeu? Ele queria ser um nome único ali e a gente demorou muito tempo. A gente teve sugestões do fórum, teve um monte de coisa. E a gente abriu o Project City. Foi a reinauguração do PPF, né? Que foi BPC. Aí o tempo foi andando, tipo, a gente começou a ter algumas ideias pro Perfect City. A primeira ideia que eu tive, eu posso falar que é minha ideia, assim, realmente, foi de criar a rádio, a primeira rádio do Samp, sim, do brasileiro, que eles nunca tinham visto uma rádio e tal. Então fui eu que criei a rádio. Eu só contei ali com o Jimmy para fazer o sistema da rádio, né? Porque eu não sabia nada de scriptação, né? De pain. Então ele foi criando o sistema e tipo assim a gente comprou o streamer da rádio, a gente comprou uma host de streamer. E a gente foi assim e eu comecei a ajudar o servidor com a rádio. Eu ali cuidava da rádio, ficava responsável da rádio. E foi ali que tipo eu comecei a meio sacanear o servidor e tal. O pessoal fala muito que eu abusei ali, porque, tipo assim, eu dava cash pelo pessoal, eu setava o dinheiro, porque, mas, tipo assim, eu fazia sorteio na rádio, pra gente conseguir um ouvinte ali. Então, tipo assim, eu sorteava cash, eu dava dinheiro e tal. E aí o pessoal começou a não gostar de mim, já não gostava, então aí eles começaram a não gostar de mim. E tipo assim, eu tava tentando trazer diversão pro servidor, sendo que eles achavam que eu tava abusando em si. Aí o tempo foi passando, o time lançou mais atualização, ele fez mais coisa. Aí chegou o momento que ele, tipo, o time já tava exausto do servidor, já tava enjoado de jogar Samp em si. Aí ele chegou com a nossa notícia que ele falou que queria vender o servidor pra alguém. Aí a gente ficou bem chateado assim, eu lembro que eu fiquei bem chateado. Aí eu estava no TS, tipo, de um servidor que ele existe até hoje, que eu não vou citar nome, e eu vi o Teus online no servidor. E nisso tudo o time já estava caçando alguns compradores e tipo, os compradores não estavam tipo, sendo confiável, não estavam dando um voto de confiança. Eu estava no TS de um batalhão de polícia assim, e eu vi o Teus. Aí eu comecei a falar com o Teus e tal. Falei que expliquei minha história toda ali no BPC, né? E tal. Aí ele falou, ah, que legal que você tá, tal. E a gente teve conversa. Aí eu falei que a gente iria vender o servidor. Aí ele surgiu a oportunidade que ele falou que queria comprar um servidor. E foi aí que a gente teve a ideia de vender o servidor pro Jimmy. Pro Teus, né? E aí eu conversei com a mãe do Teus, porque o Teus precisava de alguém que desse confiança pra mãe dele, porque a mãe dele achava que a gente ia roubar ele e tal. Então, eu usando, né, minha genuinidade feminina, então convenci a mãe do Teus dele dar a quantia pra gente vender o servidor. A quantia era uma quantia bem ruim, tá? Eu acho que a gente não tinha noção de quanto valor o servidor valia. A gente só queria sair fora dessa. O Jimmy só queria sair fora daquela. E a gente vendeu o servidor pro Teus. Aí o Teus abriu e aí eu fui como fundadora junto com o Teus e o Jimmy foi como scripter e a equipe toda ali do BPC foi como fundador e a gente tentou unir o servidor que ele tinha e o nosso a gente uniu. Já tinha aberto o Play Start, né? Então ele abriu o Playstart, a gente abriu o Project City, a gente uniu e se tornou o Brasil Playstart tudo unido. Aí o tempo foi passando, o Jimmy foi começando a fazer o Zenation.
E aí em 2017 e 2018 ali por ali a gente abriu o Zenitron na primeira versão. Depois a gente teve que fechar o servidor por causa de alguns bugs, né? E depois a gente lançou a nova versão que era do Samp e ele tentou abrir o Zenitron de novo, uma nova versão, que é a versão mais foda assim que eu vi do Samp, cara. O servidor mais foda que eu vi do Samp foi o do Zenitron. Tipo, de todos os servidores que eu entrei, TR, PGRP e tal, foi o mais foda foi o Zenitron, assim, o sistema lá de construir, sistema de tudo. Enfim, é, aí a gente começou a jogar outros jogos. Aí depois o time veio com uma ideia, depois de vender o Zenitron, o time veio com uma ideia de a gente abrir um servidor de RP, que era o ATRP, né? Aí depois ele começando a desenvolver o servidor, ele mudou o nome para Underground e depois mudou para RPG, entendeu? Aí a gente eu tô com muita expectativa para esse projeto. Eu acho que tipo assim vai ser uma mudança pro Sam, porque a gente sabe ali, a gente tá por trás ali, a gente não posta muitas coisas no Discord por causa dos plagiadores e tal, mas tipo assim, é tipo um sistema muito foda e eu tô com muita expectativa nesse servidor, então eu espero que vocês gostem. E isso foi feito com coração e é isso.